Fala galera, beleza? Vocês sabiam que usando o Caminho Deva, a habilidade responsável por manipular a gravidade, os usuários podem realmente voar? Bem, talvez o correto para eles seria planar ou levitar, já que embora ele seja capaz de se mover pelo ar, o que ele faz não é um voo contínuo e controlado de seres com asas ou propulsão, como aviões ou pássaros, mas sim com uma flutuação que lembra telecinese. Independentemente da palavra correta a usar aqui, o mais importante é que Pen consegue se mover pelo ar, o que não é tão absurdo assim, considerando que quase todos os heróis e personagens que controlam a gravidade podem voar manipulando essa força. Nós podemos ver isso claramente antes de Pen destruir a Vila da Folha. No mangá, ele pulou do prédio da Hokage para alcançar uma altitude que obviamente não poderia ser alcançada com um simples salto. Sabemos que os ninjas podem fazer saltos impressionantes e absurdos, como por exemplo, no exame Chunin, Temari, Kankuro e Sasuke, todos saltaram e atravessaram toda a arena do exame Chunin, que é uma parede que é extremamente alta, sabe lá quantos metros esse muro deve ter. Esse tipo de salto à distância é praticamente comum entre os ninjas, mostrando o quão treinados e habilidosos fisicamente eles são. Mas Pen, ele foi além de um salto normal. Ele não só se impulsionou através do salto, mas também se moveu pelo ar. Veja que o prédio da Hokage fica próximo aos monumentos dos Hokages, e Pen se deslocou pelo ar até o ponto central da Vila da Folha para usar o seu jutsu. Ele manipulou a gravidade para mover seu próprio corpo pelo ar, o que é simplesmente incrível. Com base nisso, podemos imaginar que Pen poderia planar, levitar de uma maneira semelhante ao Noki. O anime explorou bastante essa habilidade, e vimos Pen usando essa capacidade novamente quando estava atraindo Naruto em sua forma de miniatura de 6 caudas em sua direção. Quando ele chega na floresta, ele começou a voar e desviar das árvores com facilidade, demonstrando total controle sobre seus movimentos aéreos. A explicação para isso é bem óbvia. Nagato, ele tem um controle extremamente avançado sobre suas técnicas, o que permite que ele as use de forma muito eficaz e versátil. Um exemplo é Sasuke, que também demonstra grande maestria sobre seu Chidori, sendo capaz de usá-lo de várias formas ao longo do anime. A ideia é que, quando alguém tem esse nível de domínio sobre suas habilidades, ele pode extrair o máximo de potencial delas em diferentes situações. Nagato aprimorou sua maestria com o Rinnegan a tal ponto que ele podia usar sutilmente as forças atrativas e repulsivas para se elevar ao céu, manipulando a área ao redor dele para se mover para cima. O poder desse cara é como se fosse uma telecinese. Já ouvimos levantar Hinata como se fosse um brinquedo por meio desse jutsu, e ele até conseguiu puxar o seu próprio corpo do chão depois de ser cravado pela miniatura de 6 caudas da Kyuubi. Observem bem, ele está sendo puxado com força para fora do chão, e não é só isso, ele é impulsionado ainda mais para frente utilizando a gravidade. O domínio desse cara sobre essa técnica é absurdo. Em um filler do Mundo dos Sonhos, vemos Nagato dando um impulso e simplesmente flutuando no ar. Ele passou um bom tempo no ar parado ali, estacionado. Embora não saibamos exatamente quanto tempo ele poderia ficar lá, podemos ter uma noção de que ele é capaz de atingir alturas extremas e deslizar pelo ar em velocidades impressionantes. Isso ocorre porque sua técnica lhe permite controlar a intensidade do poder, seja aplicando pouco ou muito poder de acordo com a sua vontade. Algumas pessoas dizem que Pen só podia voar daquela forma porque ele era um cadáver. Mas o que uma coisa tem a ver com a outra? O único Pen que vimos fazendo isso foi o Caminho Deva, justamente o que controla a gravidade. Portanto, não faz sentido dizer que ele podia voar apenas porque era um cadáver. Voar manipulando a gravidade é muito mais coerente para mim do que um Susanoo desenvolver a capacidade de voar sem asas, sem bater as asas, o que seria o recurso lógico para ele voar. Além disso, voar com a gravidade faz mais sentido para mim do que a habilidade de voo concedida pelo Senjutsu do Rikudo, que para mim nunca fez muito sentido. Eles simplesmente voam porque sim. Agora, algo que realmente chama a atenção é o fato de que no anime, Madara estava meio que caindo com estilo. Durante sua luta contra Naruto, Bee e Gai, ele lançou possivelmente um ataque enquanto ainda estava no ar e em seguida caiu de forma bem lenta, o que claramente
parecia um voo em queda suave. E essas cenas nem sempre são consistentes, já que muitas vezes a lógica parece ser deixada de lado. Um exemplo é Obito voando. Canonicamente, não havia nenhuma explicação para ele voar daquela forma. É realmente bizarro. E uma coisa bem foda é que Pain chegou até o prédio da Hokage no anime usando essa levitação gravitacional, fazendo uma entrada super estilosa. E eu vou aproveitar esse momento para mostrar outra possibilidade que Nagato poderia usar para voar, se esse realmente fosse o seu objetivo. Se o usuário criar um mini Shibaku Tensei grande o suficiente para ficar em cima, ele poderia utilizar essa estrutura rochosa para voar até grandes alturas e se mover para qualquer lugar que quisesse. Uma vez que a esfera se forma, ela para de atrair detritos e permanece flutuando. Aí é só o usuário controlar livremente a direção da esfera. Isso significa que é totalmente possível que os usuários do Rinnegan realizem essa façanha. Essa ideia é semelhante à forma como Gaara se move pelo ar, utilizando o controle sobre sua areia, ou até mesmo a famosa nuvem voadora que Goku usa em muitas cenas de Dragon Ball. Então o usuário ele pode utilizar o Shibaku Tensei como um meio de transporte semelhante, controlando a esfera flutuante como uma plataforma móvel. E no modo história de um jogo, o Pain ele faz essa façanha. Ele realmente manipula a esfera do Shibaku Tensei, bem pequena, e a direciona para onde ele quiser, o que só reforça essa teoria. É um método de movimento que, embora não fosse mostrado no anime, está totalmente dentro das capacidades fornecidas pelo Rinnegan. Otakus, esse foi mais um vídeo do canal, eu espero que vocês tenham gostado bastante. Então falou a nós e até a próxima.